Muito bem, uma boa tarde a todos. Hoje, dia 6/5 de 2021, agora meio-dia e 18. Peço desculpas por esse pequeno atraso. Combinado para essa nossa live era meio-dia e 15. Houveram alguns contratempos, mas muito bom iniciar com vocês mais uma live, a última dessa nossa trilogia de lives sobre inveja. Quero parabenizá-los pela constância, parabenizá-los uma vez mais pela assiduidade de todos os senhores, de todas as senhoras. É muito bom e faz todo sentido levar adiante projetos como esse quando do lado de lá, quando do lado aí de vocês existem pessoas desejosas de conhecer, pessoas sedentas por temas como esse, de vícios, de virtudes, pessoas que querem caminhar para um aperfeiçoamento, para uma melhora pessoal, para o desenvolvimento de uma personalidade madura, saudável, ativa, que domine o seu ambiente, sem fazer demasiadas exigências aos outros, enfim. Então, é muito bom. Parabéns a todos pelo modo como têm vivido mais esta trilogia, esta sobre a inveja. Já falamos de algumas, surgiram depois temas aí já para as próximas trilogias. E muito bem, essa nós estamos com um modelo novo, nós estamos fazendo com convidados. Até então as trilogias eram feitas de modo solitário, eu e vocês. Dessa vez eu convidei 3 grandes professores, 3 pessoas de grande estatura que desenvolvem aqui no Instagram um belíssimo trabalho. No primeiro dia tivemos a alegria de ter o professor Vitor falando sobre a inveja como desejo mimético, e deu-nos uma aula sobre isso, sobre como viver essa virtude da emulação, essa competição sadia, essa busca por modelos, por referenciais, por pessoas que de fato podem nos estimular a empreendermos, a crescermos, a sermos maior, a darmos mais de nós mesmos. Então vimos também uma característica já lá de início positiva desse primeiríssimo sentimento que pode surgir, que é uma desordem, que é uma doença da inveja, mas como usar isso tudo para um bem, não para uma tristeza desordenada, mas para a busca de um bem do outro, um bem para mim mesmo, um bem em si. Enfim, e como eu disse ontem, reforço hoje, é importante que vocês vejam e revejam as lives, tá? Fazendo anotações. A live de ontem, o professor Pacheco nos brindou com um estudo sobre as virtudes, um pouco sobre a definição, sobre a inveja, sobre esse vício, dando-nos uma definição daquilo que é a inveja, falando-nos da prole terrível, desgraçada, as filhas espirituais da inveja, e também passando-nos um caminho de elevação, de crescimento, a partir de uma proposta de 7 degraus. E hoje nós temos a alegria de ter como convidado, já vou chamá-lo agora, o nosso querido Adriano Gonçalves. Eu vou ter a alegria de fazer pela primeira vez uma live com ele, já acompanho o trabalho dele aqui no Instagram há um tempo, acompanhava ele antes, inclusive, de estar aqui nessas bandas. Uma alegria tê-lo por aqui, vou chamá-lo para que ele se apresente e assim possamos dar início a mais uma live. Hoje nós iremos falar sobre a tragédia da inveja fraterna. Vamos lá, Adriano. Olá! Grande Adriano, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui, né? É uma alegria poder estar com você. Quero dizer que é uma honra, né? Eu tenho acompanhado seu trabalho também há um bom tempo, principalmente esse trabalho feito aí no campo da psicologia, no mundo da logoterapia. Até estou no grupo lá, né, da Rota também, então recebo os e-mails, as comunicações. Então, assim, é de Que uma, de alegria. uma alegria imensa, né, poder estar aqui e poder partilhar nessa série que você tem feito aí, já fez outras, né? E com esse tema tão importante que é a inveja, ou seja, esse mal da alma, se assim a gente pode dizer, e que assola tantas pessoas, traz aí a tristeza, traz esse abatimento, traz essa derrota existencial, se assim a gente pode dizer,
né? Na verdade, fomos feitos para nos alegrarmos e nos beneficiarmos pelos frutos que produzimos e pelos frutos que podemos colher da vida alheia dos nossos irmãos, né? Que, de fato, é o tema aí dessa live de hoje. Muito obrigado, viu, pelo convite. Ótimo, eu que agradeço, eu agradeço a tua generosidade, a tua disposição, a oferta generosa que tem feito da tua vida, também no campo da psicologia, mas também como um grande missionário que você sempre foi, né? E certamente com a graça de Deus o será até o fim. Obrigado, eu sei que o horário de almoço é sempre um pouco ingrato. Para quem acompanha, talvez nem tanto, porque está lá almoçando, está mexendo nas panelas, bota no áudio e fica ouvindo, né? Mas para os professores convidados, que tem que dispor do tempo, separar tudo, de repente ficar até um pouco mais tarde na clínica, chegar mais tarde para o almoço, eu sei que não é dos melhores cenários. Então, também por isso, por abrir esse espaço na tua agenda, lhe agradeço muitíssimo. E tenho certeza que você pode nos brindar com algo interessantíssimo para fecharmos essa trilogia de inveja. Eu falava aqui no começo, de forma muito breve, até um pouco simplista, os temas que já foram abordados, aquilo que já havíamos dito, e juntos, eu e o Adriano pensamos em falar sobre a questão dessa tragédia que é a inveja fraterna. Porque, fato é, eu vou fazer aqui um apanhado bem breve, bem geral, e lhe passo a palavra para você nos ajudar a aprofundar, a degustar, a compreender melhor essa realidade, Adriano. Porque, fato é, em toda a literatura, né, ocidental, oriental, os grandes clássicos, toda a literatura, de alguma forma, ela tem na sua trama, de forma muito marcada, de forma muito presente, a questão da inveja. Sei lá, autores dos mais diversos, sei lá, de Dostoiévski, até Tolstói, de Goethe, não sei, até Tolkien, né? A inveja sempre está lá, né? Parece sempre aquele vício central que vai fazendo com que a trama, a vivência dos personagens, a apresentação das personalidades se deem. A inveja sempre vai surgindo, ela e as suas filhas, o ódio, a vingança, a maledicência, né? A própria soberba, que de alguma forma encabeça tudo, mas que traz como um fruto imediato também a inveja. Enfim, e quando nós pegamos aquele que é o livro mais conhecido em todo o Ocidente, o mais vendido, aquele que nos traz de forma mais profunda, aguda, o que é a pessoa humana, o drama da pessoa humana, o para que fomos feitos, o por quem fomos feitos, o para onde nós caminhamos. Quando nós pegamos essa biblioteca de livros que fala em profundidade, entre outras coisas, fora a questão teológica, cética, mística, fora a economia salvífica que lá é posta, também nos fala de uma realidade antropológica profundíssima. Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, nós encontramos ela de início a fim também sendo um pouco pautada, as histórias, a trama, sendo pautada pela questão da inveja. Da inveja luciferiana, que quer ser como Deus, que não quer se submeter a Deus, que não quer servir à criatura, passando por Adão e Eva, a própria sedução da serpente a Eva, sereis como deuses, incutindo a inveja, pegando tantos outros relatos, Caim e Abel, José do Egito, a própria trama de Davi, quando a gente pega Cristo, quando nós pegamos as passagens e as parábolas que ele nos traz, como por exemplo o filho pródigo, Adriano, a inveja está lá, presente, viva, intensa, sendo combatida fortemente por Deus e sendo uma das grandes mazelas, uma das grandes desgraças que nos aprisiona e que nos apequena na realidade material, hedonista, enfim. Fale-nos um pouco sobre isso que você conhece tão bem, sobre esse livro que você tão bem saboreia e explica e fala-nos. Fale-nos um pouco sobre essa inveja fraterna nas Escrituras, meu caro. É muito bom, né, poder já ter esse chão, né, que você bem colocou aí, a inveja a partir do relato bíblico, né? E antes mesmo de entrar em algumas referências, eu quero trazer aqui as falas, né, do Northrop Frye, onde ele diz assim que é impossível a gente ter acesso àquilo que é de humano se nós não ancorarmos no relato bíblico, na Bíblia e nos grandes clássicos, né? E aí a gente pode pensar em toda a literatura clássica.
Então, você falou muito bem da questão literária e também a Bíblia, né? Ou seja, o relato bíblico como essa fonte. Então, não olhar, né, para a Bíblia apenas, meu Deus do céu, ela é um livro sagrado, mas ela é um manual de antropologia. Dois psicólogos falando de Bíblia. Meu Deus, o CFP agora treme, que trema mesmo, né? Porque um psicólogo que abre mão deste olhar, né, ele está amputado na sua maneira de fato, ajudar os seus pacientes. Lógico, não somos imaturos de ficar cagando regra bíblica para os nossos pacientes, mas é impossível não recorrer às alturas e às profundidades da alma humana, se não nos ancorarmos também no relato bíblico, né? Então, eu já parto daí. Nosso tema é inveja. Já no primeiro livro, a gente percebe como que este sentimento, essa realidade da inveja, ela é utilizada, ela é apresentada. Antes mesmo da criação do homem, o próprio Lúcifer, o próprio diabo, né? Ou seja, ele se angustia, ele se entristece, porque Deus faz alguém, melhor, faz o ser diferente, faz um ser que é a imagem e semelhança dele. E o demônio Lúcifer, que era ali o anjo da luz, ele não reconhece a sua luz, mas ele se deixa ofuscar pela luz que ele vê brilhar da criatura, ou melhor, daquele que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. O primeiro movimento é esse da inveja. Lúcifer não olha para a sua luz, mas ele se deixa cegar pela luz que emana do homem e da mulher. É o primeiro movimento de inveja, o não reconhecimento de uma luz própria. Meu Deus, ele era um dos anjos mais belos, mais lindos de toda a hierarquia celestial. Mas naquele momento, ele se deixa levar também pelo movimento da inveja. Então a gente pode dizer que a inveja não é só um movimento humano, ela é um movimento também espiritual, que até os anjos, né, podem cair neste grande mal. E aí a gente já percebe que a partir dali vai se criando, de fato, um enredo, onde que a cada momento, como você bem colocou, naquilo que vai se dando de convivência humana, na narrativa, né, biográfica da humanidade, a inveja acontecendo. Aqueles dois primeiros, né, o homem e a mulher, caramba, eles foram imagem e semelhança de Deus. Você quer coisa mais linda e digna? Eles estavam no melhor lugar, eles estavam numa terra, né, que é o Éden, tinha de tudo, não faltava nada, tinha a presença de Deus. E aí, aquela serpente, ela aparece e ela seduz aquela mulher e com uma proposta de um fruto que é um bem, se ela pegar, ou seja, um bem que tinha sido dito a ela, não coma. Ou seja, esse bem aqui não é para você, entende? Não era um mal. Deus não colocou o mal no Éden, porque a gente precisa falar isso. Era um bem. Aquele fruto era um bem, mas não era um bem para mim. E a gente precisa de ter clareza que há bens, Luiz, que são para você. E que eu vou olhar e falar, caramba, que bacana, é um bem para ele. Entende? Em mim pode se tornar um grande mal. E a gente tem que ter essa nuance aí. Deus não colocou o mal no Éden, porque Deus não cria o mal. O mal, como diz Santo Agostinho, não tem matéria, né? Ele é de fato a falta de um bem, a privação de um bem. Então não tinha mal no Éden. Mas Deus falou para aquela mulher, para aquele homem, não coma deste fruto, não coma desse bem. E aí a gente já pode se perguntar, talvez eu estou invejando bens que na minha vida, na minha narrativa biográfica, se tornará um grande mal. Talvez a fama para que eu vejo fulano de tal, para mim vai ser um grande mal, vai ser a perdição da minha alma, a perdição do meu casamento. Não sei, porque talvez aquilo que é um bem para o outro, e ele usa, e ele atrai, e ele traz as pessoas para Deus, na minha vida, pode ser um grande mal. E eu posso me tornar, lembra da fala da serpente? Serei como Deus. Ou seja, a soberba. Inveja muito linkada ali à soberba. Agora, o que é o interessante? Eu queria que a gente acompanhasse essa análise. Ali,
ali aparece um princípio de terra. Ou seja, é um fruto. O fruto brota da terra. Depois a gente caminha para um outro relato bíblico, que é Caim e Abel, né? Os dois filhos ali do primeiro casal. Um era pastor, Abel era pastor. Caim era o quê? Agricultor, cultivava a terra. Ele cultivava a terra. E os dois apresentam, né, ali para Deus os seus frutos, né, os frutos do seu trabalho. Porém, Deus, né, foi meio que indiferente. Pô, que sacanagem de Deus também, né? Poxa vida, Deus foi meio que indiferente, né? Caim foi, apresentou os frutos e Deus gostou mais ali da gordura, né, que Abel apresentou para ele. Os primeiros, aí isso faz a diferença. Os primeiros novilhos. Será que Deus foi indiferente? Não. É porque Caim, ao cultivar a terra, não entregou os tesouros. Ele entregou apenas frutos. Apenas frutos. Não foram as primícias. Entende? Não foram as primícias. E Abel entrega as primícias. É um bem? Bem. Só fez ali um pequeno cultivo. Mais uma vez aparece o elemento terra, né? O elemento terra aí em torno desse contexto de inveja. A gente caminha mais um pouquinho, eu só quero marcar essa questão da Ótimo, terra, tá? ótimo. Depois a gente caminha mais um pouquinho, aí José, vamos pegar José, né? Os seus irmãos ficam com ciúme, porque o pai não tinha receio, né? Israel não tinha receio de demonstrar que amava mais a José. E os irmãos, naquele movimento ali, né, olha, se entristecem. E é interessante que no relato bíblico fala que eles já não olhavam mais com o olhar de paz, não podiam falar-lhe pacificamente. Eles perdem a paz. E onde que eles jogam José? Numa cisterna, na terra, num buraco. Mais uma vez o elemento terra. E aí a gente pode saltar, a gente pode ir direto ali para Moisés, né? Coré, que olha para Moisés e aí fala, mas quem que você acha que você é para estar à frente da comunidade, a sua posição? E aí Moisés fala, olha, então vamos fazer ver quem que o Senhor escolhe como consagrado. E os dois vão, né, para uma grande competição. Lógico, Deus se agrada ali, né, de Moisés. E o que acontece com Coré? A terra se abre, terra, e ele é engolido. E aí a gente pode ir percebendo, né, como que o elemento terra ele está muito próprio dentro da inveja. O que é a terra? A terra é o lugar onde se guarda os tesouros, onde a gente precisa aprofundar, né, e você, né, também aí usa muito da ciência dos temperamentos, melancólico como elemento terra, suas riquezas que são guardadas, o cultivo da terra, né, que precisa ser feito. O invejoso, ele não tem noção do tamanho do seu mundo interior, da sua terra, porque a tua alma ela é cercada pelo arame da inveja. Eu não reconheço a minha terra, eu não reconheço o tamanho do meu território humano e existencial. E uma vez que eu não reconheço, eu fico olhando para, né, a grama do vizinho, eu fico olhando para os frutos que ele produz e eu volto lá atrás, lá atrás. Eu vou ficando nas trevas. Por quê? Debaixo da terra não há luz. Debaixo da terra é um inferno. Vamos pensar assim, né, numa linguagem simbólica, o inferno não é um lugar, né? Mas assim, a inveja, ela cria na alma humana esse sentimento diabólico, ela nos divide, nós ficamos com uma sensibilidade totalmente fragmentada, nós perdemos o senso das proporções, entende? Por exemplo, a gente olha para a vida de alguém, né? É super sucedido financeiramente. A gente perde o senso da proporção, que por detrás daquele sucesso tem noites mal dormidas, tem um desgaste de saúde. Eu perco a proporção, eu só quero aquele fruto, mas eu não quero o esforço do trabalho. Entende? A inveja, ela tira a nossa capacidade de iluminar, de ter clareza.
Nós temos uma visão muito míope, falta luz, entende? É um movimento muito de terra, no pior da terra. Por quê? Numa visão paradoxal, a terra deveria dar os melhores frutos. Então, o invejoso, né, ele sofre deste mal, a incapacidade de dar conta e saber o tamanho do seu mundo interior. Ele mede mal, por isso que ele cai na comparação, aquele movimento que, né, acredito que você e o Pacheco falavam ontem. Né? Ele tem dois sensos de medidas. Ele tem uma balança e um altímetro. A balança, ele vê a quantidade das coisas. Quantas pessoas estão na nossa live agora? Peraí, deixa eu ver se tem outra pessoa fazendo live agora, se eu tenho mais. Ele está medindo, ele não está entregando. Ele não está colocando, tipo, olha, tem uma. E nisso eu aprendi muito, né, com o Padre Jonas, do qual eu fui da comunidade Canção Nova 20 anos, né? O Padre Jonas falava, fale para 20 mil como se estivesse falando para um. E fale para um como estivesse falando para 20 mil. Ou seja, não se perca na quantidade. Né? Então o invejoso, ele vai medindo, peraí, quanto que eu ganhei? Sabe? Ele perde esse senso de proporção. E ao mesmo tempo ele usa o altímetro. Ou seja, eu sou melhor que... ou eu estou entregando o meu melhor? Entende? Então, assim, são movimentos, e aí a gente poderia aprofundar em cada um desses relatos, mas eu queria, assim, como que o elemento terra, sabe, está tão presente no movimento da alma do invejoso? Desde Gênesis. Desde Gênesis. E aí a gente pode ver lá você trouxe do filho pródigo, né? Ou seja, quando que ele cai em si? Quando ele está lá, perdendo a dignidade e no meio do chiqueiro, né? O que o invejoso faz? Ele tem um ódio da bondade. O que ele reconhece, né? Que talvez ali ele não tem todos os bens, mas ele quer sujar todo mundo. Então vamos transformar o mundo no chiqueiro e aí todo mundo vai ser porco. Ele não tem a capacidade de deixar a bondade, mesmo que brilhe no outro, aparecer. Então eu vou estar sempre assim, desmerecendo, né, aquilo que vocês falavam ontem, falando mal, a maledicência, e isso vai me jogando para o inferno existencial. O inferno existencial, tudo é inferior, e eu não tenho essa noção do tamanho do meu mundo, e eu vou me perdendo, ou eu vou me medindo, né, a partir do mundo do outro. Então, Ótimo. assim, tem muita coisa para falar aí, né? Ótimo, pegar uma água. ótimo, excelente, excelente. Eu vou pegar essa sua última fala do filho pródigo e seguir daí, né? Mas impecável a tua reflexão. Obrigado por nos trazer essa ciência simbólica para jogar a luz na questão dessa doença espiritual. Né? Encontrarmos aí esse elemento terra, estruturante, né? Dessa baixeza, desse apego às realidades materiais. Enfim, inclusive ontem nós falávamos exatamente isso, né? Que o invejoso, ele quer, a partir da sua leitura dos bens materiais, compreender até mesmo a realidade espiritual. E é por isso que ele fica patinando, porque ele julga tudo tendo em vista a matéria, a concretude dos fatos, o aqui e agora. Porque no mundo material, quando eu dou, eu perco. Se você tem, eu deixo de ter. No mundo material é assim, falávamos isso ontem. Se você tem um carro, aquele carro eu já não posso tê-lo. Se você tem uma esposa, aquela mulher já não me pertence, é tua. Né? E ele acha que também no mundo espiritual as coisas se dão assim. Se você tem um bem espiritual, ao tê-lo, eu perco. Né? Então, ontem trabalhávamos um pouco sobre essa questão. E entrando na questão do filho pródigo, é interessante, porque quando o filho pródigo entra em contato com essa terra e chega a invejar os empregados do seu pai, eu aqui passando fome, e os empregados do meu pai têm pão em fartura. E ele se levanta no primeiro momento, motivado por diversas desordens interiores, até por conta da baixeza na qual ele havia se metido. É claro que o peito dele está carregado de grandes desordens, raiva, ira, luxúria, soberba, inveja, medo. Ele se levanta e volta para a casa do pai. É recebido por esse pai de forma tremenda, um amor que o constrange. Pai, pequei contra vós e contra os céus. Já não mereço ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus escravos. E o pai nada disso.
Tragam uma túnica, vistam meu filho, anel, botem no seu dedo, tragam-lhe uma sandália, botem nos seus pés, peguem um novilho gordo e matem, porque nós vamos festejar. Festejar por quê? Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começam a festa. E aquele que está no campo, aquele que está cuidando da terra, escuta o barulho e pergunta para o empregado: de onde vem essa música? Por que desta festa? E o empregado diz: é o teu irmão que voltou. E é claro, se fosse um irmão, esse irmão que está no campo, um irmão virtuoso, um irmão que ama de fato, aquele que voltou, deixaria a enxada, deixaria a terra e correria para a festa. Se lançaria no colo, se lançaria no pescoço desse irmão, o beijaria, né, o jogaria para cima e festejaria, porque o irmão estava morto e voltou à vida. Mas não. Naquele momento ele é pego por uma inveja. Vem o sentimento de inveja. Poxa, sequer soube da notícia. Fiquei sabendo por um empregado do meu pai. A festa começou e eu nem fui chamado. Ele está festejando e eu aqui, no perrengue, trabalhando. A inveja vem, nasce no peito e ele dá vazão. E invejosamente ele caminha em direção do seu pai. Chama o seu pai para fora. É interessante a retratação disso na obra de Rembrandt. Interessantíssima. Vou tentar entrar um pouco nisso. Ele chama o seu pai e pergunta para o seu pai: pai, eu sempre estive contigo e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora volta este teu filho, não é meu irmão, este teu filho, que gastou todos os bens com prostitutas e tu matas para ele um novilho gordo. Olha a comparação que ele faz. É uma comparação puramente material, financeira. Cabrito versus novilho gordo. O senhor nunca me deu um cabrito. E para esse, matas um novilho gordo. A fala do pai é fantástica, porque o pai mostra aonde está o seu olhar, o que ele está vendo. É como se ele respondesse: meu filho, ninguém aqui está falando de dinheiro. Ninguém está falando de bens e de posses. Ninguém. Não pode fazer esse comparativo entre cabrito e novilho. E aí o pai dá uma resposta: meu filho, teu irmão estava perdido. E foi encontrado. Estava morto e voltou à vida. O pai lança um olhar para o alto. Um olhar espiritual. Um olhar escatológico. Um olhar de alguém que está preocupado com o bem mesmo. Com o bem último. Com o bem em si. E não com migalhas. Meu filho, quem está falando de cabrito e de novelho? A festa não é porque ele gastou, deixou de gastar. A festa é porque ele foi encontrado. Esta alma voltou à vida. Teu irmão agora ouve. Teu irmão agora vê. Teu irmão agora fala. Teu irmão voltou para casa. E ele convida, certamente, o filho mais velho para festejar, para participar desta alegria da família. E o filho mais velho fica onde? Fica no terraço. Fica fora. Permanece com os pés presos aonde? Na terra. A imagem que Rembrandt usa para isso é fantástico. Quem depois puder ver a tela de Rembrandt sobre a passagem do filho pródigo, faça. Ele coloca o pai com o filho, mas na parte esquerda do quadro, numa atitude de acolhida e de luz. E o filho mais velho, ao longe, envolto em trevas. Por quê? Porque dentro da casa tinha festa. Dentro da casa havia luz. Dentro da casa, todos os elementos estavam muito bem harmonizados, muito bem dispostos. A água, a luz, a terra, o fogo. Tinha novilho sendo cozido. Tinha vinho sendo servido. Tinha velas acesas. E o outro permanece aonde? Longe de tudo e preso na terra. Triste e alimentando essa inveja. O cardeal Newman, ele vai dizer algo interessante ao falar dessa passagem. Ele fala: olha, é mais fácil voltar para casa, e a casa aqui, uma questão dele simbólica, entendam? É mais fácil voltar para casa depois de uma aventura sexual do que voltar para casa depois de ter sido pego pela inveja, depois de ter sido pego por essa desordem que nasce no peito. Porque se nós formos parar para
para pensar. Por exemplo, os demônios. Pensemos nessa realidade demoníaca. Os demônios, enquanto uma realidade puramente espiritual e não material, não podem, por exemplo, pecar, não podem cair num vício como, por exemplo, a luxúria, Sim, a pornografia, a masturbação. Demônio nenhum no mundo cometeu uma desordem dessa, mas são invejosos. sim. Porque esse é um pecado. Soberbos. Soberbos, invejosos, né? Como diz Santo Agostinho, é por isso que inveja, soberba são pecados demoníacos por excelência. É mais fácil você voltar depois de uma depravação moral para casa e pedir perdão para Sim. esse pai, do que dando vazão para a inveja tentar se aproximar e entrar. A inveja não deixa a gente entrar. A É. inveja mantém a gente sempre fora, fechado, atado, né? Com essas amarras, com esses arames, né? Arames farpados na alma, de fato. Ótimo. E é tão interessante você hierarquizar, né? Eu lembro quando estava começando a renovação carismática, ainda com uma ideia meio protestante, que não tem pecadinho, não tem pecadão, né? Mas há uma hierarquia nos pecados, sim. Né? Um pecado de luxúria, né? Ele tem bem menos impacto no sentido de consciência, entendimento, livre-arbítrio, do que um pecado de soberba e inveja, porque ali tem um intelecto agente muito mais operativo. Meu Deus do céu, você para pensar, se masturbar é a coisa mais animalesca do mundo. Você olha um filme pornográfico, aquilo te excita, você vai. Você para pensar e fala, caramba, que coisa mais absurda, mais animalesca, senão me dá dignidade, né? Agora, um pecado de inveja, de soberba, tem que ter uma articulação. É tanto que eu gosto muito dessa comparação, né? As prostitutas vos precederão no reino dos Ótimo. céus. Ou seja, né, a gente achando, não, porque muito, né? Acredito que você também deve ver. As pessoas ficam muito obcecadas com essa questão dos pecados sexuais e esquecem, né, da gravidade que é um pecado de inveja e de soberba. É tanto que o Dante ele coloca mais próximo, né, do inferno os soberbos, os invejosos, aí depois vem os iracundos, né? Depois os preguiçosos, ou seja, eu estou mais próximo, né, do inferno se eu estiver no purgatório dos soberbos e dos invejosos, do que se eu estivesse no círculo ali dos luxuosos, entende? E é muito interessante a linguagem que o Dante ele coloca, né, das almas dos invejosos. Como é que eles estão? Eles estão todos ali, um sobreposto ao outro, né? Como se eu estivesse aqui em você, né, Luiz? Você de costa e eu assim. Os olhos estão com as pálpebras costuradas com linhas de ferro, porque em vida a minha alma se ficou envolvida por esses arames que me impediam, né, de sair do meu território, que me impediam de ir, né, de servir, de entregar os melhores frutos. Agora a minha eternidade, o meu purgatório, serão com as minhas pálpebras costuradas. Para que isso? Em vida, eu fiquei olhando para a terra alheia, eu fiquei olhando pelo território alheio, eu fiquei olhando para a vida do Luiz, eu fiquei olhando para os frutos do Luiz. E caramba, eu não olhei para os meus, eu não dei conta da minha Catarina, eu fiquei olhando para a Catarina do Luiz. Acho que tem Catarina aí, né? Tem Catarina aqui. Então eu fiquei Ótimo. assim, não, eu tenho uma Catarina aqui fora, caramba. Eu não vou olhar para a tua, né? Nisso, né? Hoje ficou muito mais fácil para a gente cair no pecado da inveja por causa dessas benditas e às vezes malditas redes sociais. A gente vai se movimentando ali, entende? A gente não vai se alegrando com o que a gente tem. E aí, a nossa eternidade, que purgatório é esse? Agora eu tenho aqui, ó, tá costurada pelos arames. Em vida eu fiquei cercado e limitando meu território. Agora a minha eternidade não, né? Um pouco da minha eternidade no purgatório vai sendo eu olhando para dentro de mim, iluminando o meu interior. Por que eu não fiz isso em vida? Né? E aí a gente pode olhar, né? E como sair disso tudo, Adriano? Dá uma solução para a gente. Vocês ficam aí falando, né? Primeiro, Arranca o arame do nosso olho, Adriano. Vai lá. isso, né? A gente É. pode aí pensar, né? Quatro portas, né? Quatro portas para que de fato a gente caminhe nisso. A primeira porta é da gratidão, né? Gratidão mesmo, sabe? Abrir os olhos já em vida.
abrir os olhos. Então, eu vou ter um coração agradecido. Como assim ter gratidão? Coisa prática. Faça duas listas, né? O povo gosta, eu acho que sempre vai aí nas suas caixinhas de pergunta também. Como que eu resolvo isso? As pessoas querem coisas muito práticas, né? Então, vamos lá. Faça duas listas. Faça as listas dos teus bens, né? Quais são os seus bens? Bens materiais, bens intelectuais, bens espirituais. Reconheça, agradeça. Eu agradeço porque eu tenho 6 filhos, né? Ou seja, 3 na eternidade, 2 aqui e uma na barriga, que hoje à tarde eu vou ver se está tudo bem, né? E se Deus quiser, vai estar tudo bem. Ou seja, são os meus bens, são as almas a mim confiadas. Tenho uma esposa, né? Tenho um aluguel para poder pagar. É um bem, graças a Deus, né? Ou seja, o bem intelectual, eu posso ter acesso a bons livros. Ou seja, eu já perdi um pouquinho de ignorância, mas tem muito mais. Vou aqui, né, assistir a live, né, do Luiz, que bom, é um bem. Você está tendo um bem agora, um material como esse, de graça para você. Parabéns, Luiz, está dando um bem gratuito, né? Ou seja, faça ali a lista. Faça a lista também dos males que você encontra na vida do outro. Ninguém inveja o cara que está lá maltrapilho. Ninguém fala assim, eu tenho inveja daquele morador de rua. Tem inveja. Não, a gente sempre inveja quem está um pouco acima da gente, né? Sempre a gente inveja isso. Agora, veja os males, sabe? Adriano, eu não consigo ver mal na vida do outro. Mas tem, né? Ou seja, talvez ele... hoje eu tenho um aluguel para poder pagar, mas eu abro um pouco os meus olhos, tem alguém que não tem uma casa, né? Eu olho e falo assim, poxa vida, talvez hoje eu vou ter uma sopa, aquele não tem o que comer, né? Então, assim, nisso a gente vai tendo gratidão também no nosso coração. Primeira porta é essa. Segunda porta, porta da fidelidade, sabe? Saber o tamanho da tua vida, ser fiel a ela. Eu tenho uma vida que tem um tamanho, né? O tamanho da minha vida. Eu poder atuar como psicólogo hoje, eu ser pai, eu ser esposo. Isso vai me dando o tamanho da minha vida. Eu vou ser fiel a isso. Dever de Estado, sabe? Vou honrar meu casamento. Adriano, o que isso tem a ver? Tem a ver com a inveja. Quando eu vou medindo a minha terra, eu vou cultivando a minha terra. Eu vou fazendo com que ela se torne fecunda, que ela frutifique. Não vou ficar assim, peraí, a Catarina do Luiz. Não, vou fazer a minha Catarina aqui não dá nem tempo de olhar para o lado, né? Quando eu estou cultivando a minha terra. Isso, fantástico, que eu estou ali fiel ao que me foi dado, a minha porçãozinha de terra. Substância, não é isso? Osia, um pedaço de terra. A substância da vida humana, a gente sabe isso, é a narrativa, é o tamanho, o que eu tenho, o que eu vou fazer com tudo isso? Com o meu consultório, com a live de hoje. A terceira porta do amor generoso, sabe? Bateu a inveja dentro de você? Bateu a inveja, há mais alegria em dar do que receber. Eu falo isso com os meus pacientes, entendeu? Porque a inveja, vocês falaram, não é tristeza? Naquela tristeza da alma pelo bem, o fruto que eu reconheci na vida alheia. Então agora eu vou dar aquilo, vou servir. Há mais alegria em dar do que receber. Então essa porta do amor generoso. E a última porta, né? E eu deixo aí de lição de casa, leia as bens-aventuranças. Porque os nossos bens não podem ser bens materiais, porque eles perecem. Os nossos bens precisam ser bens árduos e eternos. É ter peso de eternidade. Quer ser feliz? O Cristo fez um discurso. Ele disse, olha, eu vou falar como ser feliz. Todo mundo parou. E aí ele falou, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os perseguidos. Ele não falou, bem-aventurado quem tem 10 mulheres, bem-aventurado quem tem dinheiro sobrando no bolso. Caramba, isso é matéria, isso é terra. Isso é aquele movimento, tanto da Eva, tanto do Caim, tanto ali dos irmãos de José, sabe? É um movimento de terra. E aqui a gente quer elevar. A gente quer... Que peso a nossa vida tem na eternidade, sabe? Que peso, como alguém que estava dizendo assim, os melancólicos são mais invejosos, tem uma tendência maior, né? Que é terra, é o elemento terra. Ou seja,
Porém, como eu mato essa inveja dentro de mim? Como que eu mato esse mal dentro de mim? Afogando no oceano de bem. Afogando no oceano de bem. Bateu a inveja? Porque pode. Pode bater em mim, pode bater em você, Luiz. Mas nesse momento, o que eu faço? Eu vou afogar isso nas bem-aventuranças, sabe? Ótimo. Eu vou afogar isso com os bens eternos. Porque, gente, essa vida, ela passa. Ó, ela acaba. A gente né, e vejo que com certeza a sua lista deve ter super aumentado, porque as pessoas querem garantir a vida. O que essa pandemia fez? Ela colocou todo mundo numa loucura muito maior, porque está todo mundo o segredinho de como garantir a vida. Lógico. Deu Oi, alguma voltou. coisa aqui? Vai lá, Voltou? voltou. Ótimo. Voltou, tá aqui. Porque tá todo mundo querendo garantir essa matéria. Lógico, eu não vou ser imprudente, não vou cair lambendo corrimão de igreja, não vou ser besta, né? Não é por causa de Covid, é porque eu sou uma pessoa limpinha. Mas eu não vou ficar querendo projetar a minha vida naquilo que passa. Por isso que as pessoas estão, né, cada vez mais, né, se entregando às coisas muito baixas. Elas estão colocando a âncora delas naquilo que perece. E a nossa âncora, como diz ali, né, a esperança é a âncora da alma. Eu preciso pegar e invejar, vamos assim dizer, emular a vida dos grandes homens, dos grandes santos. Caramba, olha para a vida, né, de um São João Bosco, olha para a vida de um Padre Pio, olha para eles, vai ficar olhando para o carinha do Instagram, pelo amor de Deus, sabe? Ótimo. Qual é o peso disso na eternidade? Então eu afogo esse mal no oceano de bem. Então essas 4 portas, a gente passa por elas, a gente resolve muitas questões da inveja. Lembrando, terra é o que nos constitui. O homem foi feito do barro. Ela pode me jogar para baixo, escuridão, ou ela pode me fazer ter ali pérolas, diamantes, frutos, os melhores frutos. E eu preciso oferecer isso para quem? Para Deus. Eu quero só dar uma fala rapidinho da providência. Claro. Ontem, para ver como é que está isso, está na matéria. Tenho 2 filhas, né? Aqui nessa terra, né? 3 na eternidade, 1 na barriga. E ontem tinham 2 balões. E aí, a minha mais velha, que eu estou atenta aos movimentos dentro dela, né? Ela é melancólica, né? Os 2 balões, eu falei assim, eu falei pro da Catarina, nossa, Catarina, o seu balão é tão mais bonito. Nossa! E aí a minha filha chorou, aquela lágrima grossa, a minha esposa, Adriano, né? Tipo assim, fez merda aí, né? Eu não, calma. Aí eu chamei, eu falei assim, filha, o da Catarina, não é mais bonito dela, os 2 são iguais. Eu falei, não. Ótimo. O papai acha o da Catarina mais bonito. E tá tudo bem, não quer dizer que o seu não seja bonito, né? E nem estava proposto, né? Vou fazer o teste de laboratório para falar na live. Caramba, né? Não fazer isso com as minhas filhas. Mas assim, eu vi o movimento da inveja dentro da minha filha. Não estou falando mal dela, não. Minha filha, gente, é de uma espiritualidade profunda. Mas há um movimento ali. E naquela hora, eu não tive receio de formá-la, né? Porque Israel não tinha medo de falar que amava mais a José. Lógico, eu não falei que amava mais a Catarina, não criei um trauma desnecessário para mandar para o Luiz tratar na adolescência. Não, menos. Mas eu vi o movimento e eu precisava de demarcar. O dela é mais bonito, mas não quer dizer que o seu seja feio. Ótimo, ótimo, ótimo. E Adriano, obrigado por isso, de verdade. Vou ficar ruminando isso por um bom tempo, pode ter certeza. Quero aqui terminar também com uma última reflexão. Enquanto você falava, me vinha à mente a atitude de Maria. Maria, a mãe de Deus, quando recebe a notícia, primeiro, de que a ela será dado um grande bem. O maior de todos. Né? Assim, não vamos nem colocar aqui a grandiosidade desse bem, porque ou cairíamos em lágrimas ou cairíamos de joelho. Né? Então, muito bem, que ela seria dado um grandiosíssimo bem. E que também a sua prima, a sua irmã, a sua prima, né, havia recebido um bem. Também seria mãe.
Isabel também está grávida. Naquele momento, a atitude de Maria é a atitude do serviço. O que Maria faz? Ela poderia, fôssemos nós, ela não poderia. Ela certamente sequer poderia. Nós podemos. Né? Porque ela era a Imaculada Conceição. Mas nós podemos, porque temos a desordem interior terrível. Mas Sim. fôssemos nós, talvez pensaríamos: opa, mas que história é essa? Agora que os holofotes da história estão sobre mim, aparece essa outra prima velha, Sim. já passada, que nunca teve filho, e bem agora que a história está sendo contada e montada a partir de mim, que todo mundo falará da minha barriga, do meu Bem-aventurada. filho, né? Da bem-aventurada, agora falarão também de Isabel, porque o milagre de Isabel, no primeiro momento, aos olhos humanos, é maior. Né? Aos olhos humanos, um olhar raso, que não sabe a grandiosidade do mistério que está por trás. Maria aparecer grávida, tudo bem, era uma moça jovem grávida. Isabel, já velha, estéril, aparecer grávida é um milagre. Ou seja, nesse momento parece que Isabel é mais bem vista, será mais lembrada, vai dividir o palco comigo. Eu seria a protagonista, mas essa outra agora aparece e vai dividir o palco comigo e talvez receba mais aplausos. Mas não, isso seríamos nós. O que Maria faz? De imediato, meio que no ímpeto, ela se levanta e vai servir a sua prima. Ela deixa para trás a sua terra, ela corre veloz com os pés na terra, se utilizando do elemento terra, o elemento estruturante, para servir, não para se apegar, não para parar, não para ficar no terraço como filho pródigo, não para jogar ninguém na fossa, como fizeram os irmãos de José. Ela corre veloz pela terra, deixa para trás a sua terra, entra na casa de Isabel para simplesmente servi-la. Servi-la. Claro que Isabel, ao ver essa atitude de Maria e ao perceber que a criança no seu ventre estremece e que um mistério profundo é revelado, é ela quem vai saudar, acolher e bendizer a Maria. Da onde me vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar. Porque assim que eu vi a tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. E aí, né, surgem os cânticos belíssimos de louvor a Deus. Enfim, mas olha que atitude, quando nos surge, porque em nós irá surgir a inveja. Sim. Quando surge, nós temos essas 4 portas, essas 4 propostas que tão bem o Adriano falou, e também, concomitantemente a elas, né, nós temos essa atitude magna do serviço. Surgiu a inveja, bote-se a servir. Sim. Corra veloz, deixe para trás o que é seu, se comprometa com o outro, preocupe-se com o outro, priorize o outro. Porque nesse caminho, nesse percurso, junto com o suor que vai brotando do rosto, a inveja também vai deixando o nosso coração, os olhos vão se abrindo, esses arames farpados que nos tornam cegos vão caindo, e aí eu vejo, o serviço é libertador. Então, me vem aqui essa passagem de Maria, né, que deixa para trás a terra, que corre na terra e serve. Então, que nós possamos também servir, para assim vencermos essa doença terrível, essa desordem, esse vício que é a inveja. Adriano, meu caro, passamos aí um pouco do tempo, mas daria para ficar, né, o restinho do dia batendo contigo com toda certeza, mas aí em respeito também ao horário dos nossos queridos alunos, acho por bem encerrarmos, mas antes de fazer isso, quero agradecê-lo uma vez mais, agradecê-lo muitíssimo. O que você precisar, né, eu estou ao teu serviço, sinto-me obrigado a colocar-me à tua disposição, ali parabenizar por tudo que você tem feito aqui no Instagram, o que você tem feito aos teus pacientes, o testemunho que você tem nos dado. Continue, precisar de alguma coisa à disposição e muitíssimo obrigado, meu irmão. Conte comigo. Eu que agradeço, que possamos ter outras experiências e que possamos fazer essa experiência bonita, né, de Maria e Isabel. Os frutos poderem se encontrando.
né? Ver dos seus seguidores, os meus seguidores, mas aqui a gente está apresentando o bem e o que a gente busca. Que as pessoas possam sempre ver isso em nós, né? Se alegrar um com a vida do outro e também fazer com que as pessoas possam se alegrar, né, com os frutos da vida de cada um. Valeu, Luiz. Vamos almoçar agora, né? Vamos almoçar. Adriano, obrigado. O tanto que fez bem para mim essa trilogia de inveja. Obrigado, obrigado, obrigado. Senhores e senhoras, bom tê-los por aqui. Uma vez mais, vou pedir para que printem essa tela, que marquem, botem lá nos stories, marquem o Adriano, me marquem, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Tá certo? Meu caro, forte abraço, um bom almoço, uma boa tarde, fiquem com Deus e até breve. Valeu.